Bom dia, meu querido! Que a graciosa paz do Senhor Jesus, a alegria do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua semana, em nome de Jesus. Hoje nós vamos entrar numa das parábolas mais pregadas, mais faladas. É a parábola do semeador. Está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 5 até o 8. E fala assim: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Pois bem, primeiro podemos ver o motivo dele falar em enigmas, que seriam essas parábolas. Muitas das parábolas de Jesus precisavam de uma explicação para entender o seu significado. Jesus contava as parábolas à multidão, mas apenas dava a explicação àqueles que estavam mais próximos dos seus discípulos. Ele fazia isso porque muitas pessoas da multidão não estavam interessadas em segui-lo, mas apenas queriam ver os milagres ou até mesmo debochar de Jesus, que era o que os religiosos e os fariseus faziam. Essas pessoas estavam endurecidas e não poderiam entender a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. Jesus apenas dava explicação a quem queria mesmo aprender. Quem não estava pronto para seguir Jesus não ganhava entendimento. Apenas os verdadeiros discípulos têm acesso a essa verdade. Você já se perguntou se você realmente ama o Senhor pelo que Ele é ou ama-o pelo que Ele faz? Os seus interesses estão em conhecer o Salvador ou estão apenas focados em receber alguma coisa dele? Claro, sem dúvida, o que o Senhor pode nos oferecer é algo que os nossos olhos não conseguem compreender ou contemplar. Mas o nosso amor por Ele não pode ficar baseado no que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele já fez. Ele nos libertou da escravidão da morte, Ele nos tirou do inferno. E isso, sem dúvida, deve ser o nosso olhar principal para o nosso Senhor. Isso deve ser a nossa entrega total a Ele. Mas vamos focar realmente no que essa parábola quer nos ensinar. A semente, ela é a palavra de Deus. Essa palavra, ela é poderosa, ela é suficiente, ela é infalível e inerrante. A própria palavra, ela se explica. Quando nos atentamos para ler e estudar a palavra, as riquezas do Senhor invadem o nosso coração e os nossos olhos são abertos. Aqueles que ouvem a palavra tendo um coração como de um caminho são aqueles que não suportam a sã doutrina, mas recebem o evangelho e pisam nesse evangelho, tropeçam nessa pedra, não são capazes de se humilhar. Na verdade, zombam da mensagem da cruz. E tendo essa mensagem pisada, vem o inimigo e até mesmo o pouco que fica é roubado. Quando somos confrontados pelo Evangelho e não somos transformados por ele, o inimigo ele rouba a mensagem do nosso coração. Pois o prazer do inimigo é que não sejamos salvos ouvindo e praticando essa mensagem. A mensagem que cai em meio das pedras mostram, na verdade, um coração pronto para qualquer coisa. Aquele coração empolgado, radiante, super feliz, que recebe uma mensagem nova. Porém, ele não é constante. As pedras representam algo insensível para sentir o Espírito Santo. É aquela pessoa que recebe a mensagem, mas não busca com intensidade, não lê, não ora. Vindo assim a saudade das coisas desse mundo, a sua fé fica sufocada. Ela fica fraca e, não resistindo, volta para a sua vida longe de Cristo. E a sua fé entra em xeque quando é provada.
Aqueles que recebem a palavra tendo um coração todo espinhoso, significa que a pessoa não estava disposta a largar todas as suas preocupações. Ouve a mensagem, porém o seu coração anda tão preocupado com as coisas dessa vida e tudo isso sufoca a semente lançada. Sendo assim, ele não consegue se lançar em Jesus. Jesus nos ensina que devemos lançar sobre ele as nossas dificuldades, os nossos cansaços, fraquezas e decepções, que ele cuidará de nós. Mas os que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. E essa terra boa produziu 30, 60, 100 por um. E os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão trazendo seus feixes. O semeador foi perseverante e viu a multiplicação da sementeira. Então, meu irmão, produza frutos. Seja essa terra boa, essa terra onde a semente cai e essa semente ela gemina, ela traz frutos de arrependimento. E assim você estará transmitindo o caráter de Jesus Cristo. E uma vez esse caráter de Jesus Cristo sendo anunciado e revelado a outras pessoas, essas outras pessoas vão querer esse Cristo revelado em nós. Seja a terra boa. Eu clamo, Pai, sobre todo aquele que está me ouvindo agora. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Nós queremos, Pai, ser encontrado com esse coração com terra boa, uma terra fofa, uma terra com humus, uma terra humilhada, para que essa semente caia e produza frutos. Em nome de Jesus, Pai. Te amo, meu amado irmão. Tenha um dia maravilhoso com Jesus. Amém.